Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. Glória a Deus. Sou muito feliz por poder estar aqui mais uma vez, mais um dia, para poder estar falando com você um pouquinho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que você também se sinta bem na presença do Senhor. Eu vou deixar a senha do canal, que é @o irmãozinho 7969. Você vai clicar, você vai ver uma foto minha embaixo ou em cima. Você clicar em cima, só clicar no histórico, você pega todos os vídeos que tem já a respeito de Jesus, tá bom? Eu espero que nós podemos ficar juntos aqui por mais muitos tempos. Eu espero, porque eu estou muito alegre por poder estar aqui por esse pequeno momento. Eu gostaria de deixar para você aqui uma palavrinha que está no livro de Romanos 8, versículo 1 e 2, e depois o 10, do versículo 4 em diante. Tá? Versículo 8 de Romanos, o versículo 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqui a palavra do Senhor já está dizendo que não existe mais condenação para nenhum de nós. Então o que acontece aqui? Jesus, quando morreu, ele acabou com a lei. E a lei, todos os seus benefícios, que era a Torá, que tinha os 613 mandamentos, tá? Que 350, 300 e algumas coisas eram os que você não poderia cometer. E era só, acho que 200 e poucos você poderia cometer, que seriam os mandamentos bons. Então esse Jesus morreu para acabar com a lei. Acabou com a lei, acabou com tudo que pertencia à lei, tá? Aí vem a época da graça, que é quando Jesus ressurgiu depois do julgamento final para Israel. Jesus ressurgiu, ressuscitado, assim na linguagem nossa mais completa, ressuscitou e a lei morreu. Acabou a lei, tá? Jesus ressuscitou e está governando direto da poltrona do universo, governando o mundo inteiro, tá? Então, é por isso que está isso aqui. Nós não temos mais pecado. O pecado que está dizendo era o da Torá, da lei, tá? Hoje nós temos pecado. Temos, sim, muitos. A nossa carne é pecaminosa, tá? Ela é pecaminosa. Só que é o seguinte: quando que esse pecado é perdoado? Quando ele acaba? Quando você desceu o túmulo, ali fica todos. Ali não tem mais lembrança de nada, segundo a palavra de Deus, tá? Ali só sai o seu espírito, que vai de volta para onde ele veio, que é para Jesus. Tá? Aí o seu espírito vai para lá, mas a carne vai para a terra. Está dizendo lá em Eclesiastes, o pó voltará para o pó e o espírito volta para Deus. Então, simples as contas são assim. Muitas vezes nós pensamos nas coisas da carne, onde nós sentimos fome, acha as coisas bonitas, quero comprar. Isso é coisa da carne. Mas quando você pensa na coisa do espírito, aí é quando você quer fazer o bem para o irmãozinho que está passando necessidade. Não, vou lá, vou ajudar o irmãozinho, a irmãzinha, que tem a criancinha que está precisando de um copo de leite, muitas vezes não tem, né? Aí é o Espírito que está agindo quando você está fazendo as coisas boas para o Senhor, tá? E quando você faz as coisas de bem, você está fazendo para o Senhor Jesus, porque o Espírito é dele e é o Espírito que está agindo, tá? E muitas vezes nós agimos com a carne, não com o Espírito. Quando você age com o Espírito, você é uma pessoa boa, você é manso, né? Não é aquela pessoa brava, estourada. Isso aí é coisa da carne. Quando você, a pessoa te faz um desaforo, você deixa passar, fácil, eu nem lembro daquilo ali, você deixa passar, é coisa do Espírito que está acontecendo com nós, tá? Então esse versículo aqui está dizendo sobre isso, tá? Vamos ver o que o segundo diz. Porque a lei do Espírito
de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Isso aqui, que ele morreu para livrar de todas essas coisas. Porque antigamente, antes de Jesus morrer, a gente morria, o espírito ficava morto também no túmulo com a gente, aguardando quando ouvisse a trombeta, o espírito ouvisse a trombeta, que seria a voz de Deus, tá? Que é aí que ele iria sair para se reintegrar ao Senhor Jesus. Jesus morreu para que isso aí não acontecesse mais. Então, se morreu hoje, se morreu aqui, o médico detectou que você está morto, o seu espírito já subiu para Deus. Por isso que identifica que você está morto, tá? E o nosso espírito, o nosso corpo sem o espírito está morto, tá? Que movimenta nós em tudo é o espírito que é de Deus. E assim não tem condenação, tá? Ele é santo, tá? É o de o Senhor Jesus. Isso é que nós já temos, não precisamos buscar ele, porque o Senhor Jesus já nos deu. Se você for lá no livro do profeta Joel, no capítulo 2, no verso 28, 29, 30 e 31, você vai ver naquele dia, que foi o dia do juízo final, assim que acabou o juízo final, Jesus disse que derramaria o seu espírito em toda a carne, tá? Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos anciãos aos velhos, tá? Teriam sonhos, nossos jovens, que se fala mancebo é o jovem, teria visões, tá? Pode ver lá que está escrito isso. Então, é por isso que eu estou dizendo para você, o Espírito do Senhor Jesus está em todo nós do ano 70 para cá. Tá? Então, todos nós temos o Espírito Santo do Senhor. Agora, em Romanos 10, no verso 4, ele diz assim: pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo quanto que creem. Então, Jesus é o fim da lei que está dizendo aqui, é porque ele acabou com a lei. O fim da lei é Cristo, porque é Jesus, tá? Então ele disse isso aqui. Então, quando ele morreu, acabou. Agora, quem não crê em Jesus ressuscitado, realmente não creu. É livre para ele pensar o que quiser. A Bíblia já disse isso. Se ele não acredita, eu acredito. Tá? Tudo que está escrito na palavra de Deus, eu acredito. Principalmente o que está escrito nos profetas. Glórias a Deus pelo versículo. O versículo 14 diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviu falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Esse aqui, Paulo estava dizendo, isso aqui foi antes da ressurreição, tá? Jesus já havia morrido. Então eles estavam pregando o Evangelho. Antes que Jesus aparecesse para ele no caminho indo para Damasco, tá? Então isso aqui foi escrito mais ou menos no ano 64, 65. E os acontecimentos do juízo final foi no ano 70. Paulo já havia morto. Paulo morreu no final de 67 para 61, no começo de 68. Não tem data exata. Ele morreu entre um e outro quando foi Nero. Tipo aquele Ortina, né? Que eles colocavam e cortavam o pescoço da pessoa com aquela armadilha que eles faziam ali, tá? Nero é o tal 66 da Bíblia falado, é o Nero, né? Na época ele se enforcou porque ele estava matando quase todos o Senado, o pessoal da alta também estava matando, ele tinha matado a mãe, e o último apóstolo que ele matou foi o Paulo, tá? O resto, menos o apóstolo João, tá? O apóstolo João não morreu na tribulação, tá? Na guerra ali. O apóstolo João morreu no segundo século, no ano 3, com não é 103 anos não, tá? É o século, que era a época dos 103, mas o João morreu, parece que foi com 80 e alguma coisa, eu não tenho lembrança exata,
tá? Que faz tempo que eu vi isso aí. Mas é 80 e alguma coisa e morreu em Efeso por natural, morreu em casa, tá? Por velhice mesmo que morreu. Não foi nada da guerra nem da tribulação, ele foi o único que ficou para testemunha do Senhor Jesus, tá? Então, nós precisamos prestar dois tipos de atenção. Um deles é saber quando foi escrito, tal escrito, para quem foi escrito, de quem que ele está falando, da lei ou da graça. A graça é em Jesus Cristo, é as 14 epístolas paulinas, esse aí é o evangelho da graça, tá? Isso que é o evangelho para nós, todos os seres humanos usar. A lei foi, quando Jesus morreu, foi eliminada, não existe. Mas nos evangelhos ela não existe, embora as pessoas continuam pregando a lei. A graça ninguém quer pregar porque tem algumas dificuldades para pular, né, alguns degrauzinhos, então opa, não, que está mais fácil, vamos por aí, tá? Mas eu não aconselho ninguém pregar a lei, tá? Se ouvidos você tem para ouvir, se quiser ouvir, não tem problema nenhum, você não deve pregar. Quem está pregando que deve assumir com aquilo que está fazendo, tá? Ele está, no caso, tentando matar Cristo outra vez, quando você está pregando a lei que ele já foi morto por esse assunto. O versículo 17 diz assim: logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então hoje nós pegamos a fé, o que? Ouvimos a palavra do Senhor, aquilo que tem feito, o que ele vai fazer, o que ele está fazendo na nossa vida. Nós não conseguimos ver, mas você é curado de um câncer, aí você consegue ver, né? Mas de uma sorte danada, peguei um médico assim, fiquei bom, sarou. Aquela dor que eu tinha na perna acabou, a dor na coluna também acabou. Nem nessa hora a pessoa é capaz de lembrar que é Jesus que está fazendo o trabalho, tá? Não existe cura milagrosa, não. Milagrosa é só por Jesus, tá? Só Ele que cura. Às vezes o médico te opera, o médico usou a mão dele, ele é carnal. Mas o Espírito mesmo que está operando é Jesus. E o Espírito dele está dentro de mim, dentro de você. Então, onde você está, onde você estiver, Jesus está dentro de você. E lá em Joel 2, no 28, ele está dizendo: naquele grande dia eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Toda. Naquela época era a época dos servos, servas, né, dos escravos, até isso ele não tirou fora, ele foi lá e colocou o servo e a serva, naquele dia derramarei o meu espírito também, tá? Para a gente não poder discriminar. O meu espírito que está em mim está num traficante, está num ladrão, está no tipo, qualquer tipo de pessoa ruim que você possa pensar, o espírito está ali. Se o espírito sair, é o de Deus, que é o nosso espírito, é o mesmo espírito de todo mundo, é um espírito só que é o de Deus. Se ele sair, a pessoa está morta, o corpo está morto. Tá? O corpo só morre quando o espírito se retira. Tudo benzinho, meus irmãozinhos? Vamos ver mais um versículo da palavra do Senhor. Vamos ver o versículo 18, Romanos 10, 18. Mas, porquanto, porventura, não ouviram, sim, por certo, por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras, até os confins do mundo. Aqui, nesse versículo, Paulo está dizendo, é da época que tem quem está falando essa palavra, é o profeta Isaías. Mas aqui, que Paulo foi o que pregou para todos os gentios. Gentios somos nós que não somos filhos de judeus, tá? Então foi pregado para nós, foi ele. E pregou também para os judeus também, que até hoje ainda tem, lá no pouco tempo que eu vi alguma coisa que teve lá também, a idolatria é pouquinha coisa do Brasil, de diferença deles, tá? A idolatria deles é isso. Deus faz tudo para ele, mas não, o médico lá que curou, não sei o que, não sei o que, menos Deus, tá? Assim são ingratos. A própria Bíblia diz que são casa rebelde, porque não agradecia aquilo que Deus fazia, tá? A pior coisa é quando você não reconhece, quando alguma coisa vem do Senhor pra gente, tá? E muitas coisas, né? Uma só não. Às vezes num dia tem 5, 6 milagres que Deus faz na sua vida, na minha vida, e a gente às vezes não agradece. Aí eu dei sorte.
Não é isso que a pessoa fala? Dei sorte. Ah, você sai para procurar um trabalho, aí você conseguiu. Bom, rapaz, deu uma sorte danada. Mas não vê que foi Jesus que abriu tudo para ele. Infelizmente, a rebeldia não é só em Israel, não. E nós também, né, meus irmãos? Mas Jesus vai tendo misericórdia de nós, né? E nós tentando melhorar um pouquinho naquilo que nós podemos ir, né? Vamos ver o 19, versículo 19. Mas, pergunto, ainda, porventura, Israel não soube? Primeiro, diz Moisés, eu vos porei em ciúmes contra aquele que não são povo. Esse que dizia aqui, Moisés, sendo aquele que não era povo, o povo dos judeus, tá? O povo de Israel. Isso que ele disse aqui. Com um povo insensato vos provocarão a ira. Quer dizer, Moisés está dizendo aqui que nós, os gentios, ia procurar eliminar eles de qualquer jeito, porque era, como diz o outro, eles menosprezavam nós, né? Nós, que eu falo, é pessoas que não são filhos de judeu, tá? Todo mundo. Eles desprezavam nós. Então Moisés disse, é isso, se despreza o outro, vai chegar a hora que vai te despertar a ira, vai querer te matar, alguma coisa te bater, vai te provocar a ira. É isso que Moisés estava dizendo, que o povo estava muito rebelde contra a palavra do Senhor, tá? Mesmo contra Moisés. Moisés era um que era praticamente como o Jesus Cristo hoje, trazendo a palavra, as coisas boas aos ouvidos, tá? Aí ele diz aqui, quanto a Israel, porém, diz todos os dias, estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Isso aí que está dizendo o Senhor. Né? É o que Israel fez. Por isso que veio o juízo final em cima deles. Tá? Passou uma época lá, se você ler o profeta, quase todos os profetas falam quase a mesma coisa. É que no profeta Ezequiel está mais claro assim para a nossa linguagem, para o entendimento, para a gente, isso aqui, porque o Senhor está falando bem claro para ele, filho do homem, fala a tal rei, fala a tal príncipe, fala a qual a tal nação, fala a outra nação, a nação que fala outro gênero, assim como assim, fala para São Paulo, fala para Minas, fala para Bahia, fala para Porto Alegre, fala para o Espírito Santo. Um exemplo, estou dizendo, tá? São as cidades de Israel. Então, e você vai vendo, tá, o profeta Ezequiel, lá vai Deus mandando e ele profetizando, Deus mandando e ele profetizando. É esse tipo de coisa que nós acabamos de ver aqui ainda agora, né? E fazendo todas as coisas de direitinho e ainda não existe o agradecimento, né? Isso é a pior coisa. Quando você faz alguma coisa boa para uma pessoa, para um filho, um irmão, um pai, uma mãe, e não agradece aquilo que você fizer. Fez isso que ele era obrigado a fazer, ninguém é obrigado a fazer nada. Deus te deu 2 olhos, igual me deu, igual deu para você, deu 2 braços, 2 mãos, 2 pés, deu uma cabeça, você trabalhar. Jesus não falou para ninguém viver de boa vida, não. Você tem que viver do seu suor, é isso que está dizendo. Aí você dá justa, aí você trabalha um dia, vamos dizer, eu não sei, como vou dizer uma linguagem bem baixinha de hoje, vamos dizer que R$ 10 o dia de um trabalhador. Você vai lá, mas eu ali, 1 hora, 2 horas, eu ganho 30, 40, mas é desonesto, né? E aquele 10 que você ganhou lá é do seu suor. Eu garanto que você vai fazer 3 a 4 vezes a mais com aqueles 10 do que o outro está fazendo com 30 ou 40, tá? Porque você sabe de onde que veio. E o pior, nós que eu falo é da carne, tá? Quando nós alugar carne para querer coisas boas, coisas bonitas. Então, esse é o pior, porque você não sabe de onde veio o dinheiro. Custa R$ 100, mas a coisa só vale 10. Não tem problema não, você não sabe de onde veio o dinheiro. É igual hoje mesmo, você pode ter um exemplo, quando um pai deixa uma herança boa para os filhos, é uma herança boa que eu estou dizendo, tá? Não é que nem uma casinha, uma coisa e outra, não. É uma herança boa. O filho normalmente, primeiro que faz,
descer o pau naquilo ali, gastar tudo aí, depois vai dar um jeito nisso e vai trabalhar. Isso aí está na nossa cara estampado. Não sabe dar valor àquilo que o pai fez para deixar para ele. Não reconhece que o Senhor estava no coração do pai dele, está o mesmo no dele, e o Senhor estava dizendo: você precisa deixar algo para o teu filho, porque são seus, você que criou, seus a carne, tá? Porque o Espírito sempre foi de Deus. Então, nós precisamos rever o nosso conceito hoje, tá? Que as coisas às vezes não é tão simples assim. Para conhecer a palavra de Deus, para conhecer o Senhor Jesus, você precisa fazer como você estivesse na escola. Vai ter uma redação, e para você passar, você tem que fazer redação, pelo menos, não sei lá, acho que 4 ou 5 pontos você tem que acertar no mínimo, né, parece. Eu não tenho certeza, tá? Faz muitos anos essas coisas já. Então, aí você caramba, mas aqui tá muito difícil para fazer. Mas para você ver a palavra de Deus, você tem que fazer isso, a redação daquilo ali que você está lendo. E era Jesus. O que fez Jesus? Benefício. O que fez assim? Benefício para nós. Deus fez o mundo, fez tudo. Tudo que existe, que o Senhor existia, é Ele que fez. Mas aquele benefício para você. Será que Deus nunca fez nada para você? E o Espírito que Ele te deu não é nada? Se você conversa, se você fala, se você brinca, se você ri, não é por causa do Espírito dele que está em você? E às vezes você fala assim: mas nunca fez nada para mim, eu estou querendo que ele te dê uma sorte grande para você acertar numa esportiva, ficar milionário de um dia para o outro, para que os outros irmãozinhos estão atrás de você para te tomar o dinheiro ou te tirar a vida por causa do dinheiro. É isso talvez que você esteja querendo. Jesus disse que quando você tem um teto para cobrir, comida para comer e um cobertor, olha, você já está excelente o negócio. Tá? Já conseguiu um cantinho, e muitos que dormem na rua que não tem nada disso. Às vezes nem a comida, não tem nada. Às vezes levanta cedo, toma um golinho de água, e muitas vezes a água até suja, que não tem um dia para comprar uma aguinha limpa para beber. Você já parou para pensar nisso? E você tem. Você tem um filtro na sua casa, uma geladeira para gelar uma água para você. Tem um fogão para esquentar uma água, para deixar ferver, para você não tomar uma água estragar com micróbio, alguma coisa assim. Você já pensou que benefício? E de onde vem esse benefício? Não é o Senhor que consegue para você? E muitas vezes nós não damos valor, né? Só quando a corda chega no pescoço assim, meu Deus aqui, meu Deus ali. O resto, quando o dinheiro está abarrotado no bolso, eita, é só fazer folia, né? Mas Jesus é justo. Então nós precisamos rever nosso consentimento. Meus irmãozinhos, esses pequenininhos versículos que eu passei aqui para vocês é o seguinte. Aqui eu vou deixar aqui, vai ser um vídeo escrito nele, condenação pelo pecado e a fé por Jesus Cristo. Vai estar com esse nome quando já tiver lançado, vai estar com esse nome. Porque é através do pecado que nós vimos aqui que foi conseguindo as coisas, Jesus foi nos dando as coisas, tá? E aí é pouquinha coisa, tá? Que a gente pudesse fazer um negócio muito mesmo, era bom, mas não é pouquinho, tá? Jesus é assim, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, que nem um pouquinho para o café, um pouquinho para o almoço, um pouquinho para a janta, e você vai dormindo, e levantando, e dormindo, e todo dia você tem para comer. Deus, se você não abuse e agradeça, seja um agradecido pelo Senhor, pelo dia, pela noite que você dormiu, seja agradecido pelos livramentos que Ele te livrou, seja agradecido no final do dia. Não custa nada você pedir ao Senhor, meu Senhor, gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor fez por mim, para minha família. Estamos vivos ainda. Graça e paz para todos vocês e muito obrigado, meu irmão. Tenha uma excelente semana.